Hey, sexys! Bem-vindas a mais um episódio de Sexy Minds. E hoje a gente vai falar de uma das coisas que a gente mais ama falar no mundo. Livros que mudaram a nossa vida recentemente. E eu tô aqui com um livro que inclusive foi de um convite muito especial. A editora Sextante me convidou para ler e falar sobre esse livro chamado Fale, A Ciência da Conversação e a Arte de Ser Você Mesmo, da Alison Woodbrooks. E eu não sei se vocês têm essa conexão com um livro que é quase espiritual, mas eu tenho essa coisa que às vezes eu falo pro universo, tipo, universo, me ajuda a entender mais sobre isso, me fala qual é a direção, e aí do nada aparece um livro. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu tenho esse dilema na minha vida que eu me sinto uma ótima comunicadora, crio conteúdos, crio comunidades, crio relacionamentos muito ótimos com pessoas, mas eu tenho algumas grandes limitações em algumas conversas, principalmente conversas difíceis que eu tenho para me fazer entendida, para sair, mesmo que discordando em bons termos e manter bons relacionamentos quando eu entro num lugar de divergência de opiniões. E, inclusive, ela faz um questionamento no livro que eu achei muito pertinente e foi exatamente isso que me fez falar, é exatamente isso. Vê se vocês concordam. Ela fala: o que podemos fazer para discordar de forma bem-sucedida? Como selecionar as características específicas e concretas que fazem uma discordância terminar bem? Como garantir que essas interações sejam agradáveis ou, no mínimo, que não se tornem terríveis e hostis? Qualquer um pode sair de uma conversa sentindo-se melhor, mesmo quando os interlocutores têm convicções, sentimentos e desejos incompatíveis? A minha resposta na minha cabeça sempre foi não. E na minha vida sempre foi não. Mas depois de ler esse livro, eu pelo menos ganhei algumas ferramentas que me tornaram uma melhor comunicadora, uma comunicadora mais confiante, e eu gostaria de compartilhar alguns dos aprendizados com vocês. Let's get it! Ok. Falando sobre Fale. Fale, na verdade, é uma sigla para o que a Alison fala, de o que são, qual é o formato de uma conversa que você deveria ter para garantir um bom resultado no final. E um bom resultado, ela pode falar tanto num lugar de você passar as informações que você precisa para a pessoa, mas também de você desenvolver um bom relacionamento com uma pessoa através da sua conversa. Então, Fale, ela fala sobre foco, e foco é sobre você ter temas pertinentes para falar dentro de uma conversa. Pode parecer uma coisa muito intuitiva ter tópicos para falar numa conversa, mas não é. E principalmente quando é uma conversa difícil, ou principalmente quando você não conhece muito bem aquela pessoa, você ainda está inseguro em relação àquela conversa, ter tópicos pré-determinados, mesmo que você não vá utilizar, te dá uma segurança muito confortável para você entrar numa boa conversa. E, às vezes, também vai te prevenir de tédio, o que faz com que muitas conversas sejam percebidas de uma forma negativa. Então, ela começa falando sobre a importância do foco dentro de uma conversa e trabalhar essas temáticas antes de você entrar numa conversa. Depois ela parte para o aprofundamento, que é sobre você fazer boas perguntas e fazer perguntas relevantes para a pessoa. Ela fala que é muito legal você ter essa perspectiva de não necessariamente saber tudo, não entrar numa conversa sabendo tudo, mas entrar com o objetivo de aprender. Isso faz com que você seja um interlocutor muito mais interessado e com que a pessoa se sinta muito mais confiante, confortável e agradável dentro daquela conversa. Porque você quer ser visto, você quer ser validado, você quer que as pessoas sejam interessadas no que você tem para falar. Então, fazer boas perguntas faz com que você consiga ter o aprofundamento que uma boa conversa precisa. Depois ela entra no tópico de L, leveza. E aí foi um que realmente mexeu comigo, porque eu tive uns insights muito interessantes.
Ela fala sobre como que dentro da leveza o humor é muito importante. Leveza é sobre você conseguir manter uma conversa leve, não pesar a mão numa conversa, sabe? Você sentir que saiu drenado dentro daquela conversa. E muitas vezes quando você tá falando de assuntos difíceis, é normal a conversa ir para esse lugar. Mas você ter a ferramenta do humor ou do elogio é muito relevante para que você consiga recuperar às vezes a leveza quando ela se perde dentro de alguma conversa. E ela traz 2 pontos de atenção que eu achei interessante dentro desse tópico também, que é a diferença entre humor e sarcasmo. Existe muito pouco humor quando você faz graça sobre outras pessoas dentro de uma conversa. Às vezes, no seu objetivo de trazer leveza, na verdade, você vai trazer frustração, insegurança, e são sentimentos que não são muito legais de provocar, principalmente quando você está tentando ser mais leve dentro de uma conversa, né? Então, quando a gente está tentando ser bem-humorado e trazer leveza, existe essa técnica chamada autodepreciação, que é você, basicamente, falar mal de você mesmo. E você ter a confiança de trazer as suas inseguranças e as suas vulnerabilidades como forma de graça. As pessoas se conectam demais com isso e mantém isso na sua cabeça da próxima vez que você estiver querendo fazer humor ou fazer as pessoas rirem, de talvez usar a técnica da autodepreciação. Eu aposto que as pessoas vão rir muito mais do que se você tentar fazer graça com uma outra pessoa. É pelo menos uma estratégia mais segura. E também os elogios. Ela fala desse caso que eu achei muito interessante, de uma estratégia de marketing, que uma empresa usou um e-mail que eles falavam basicamente: você tem um gosto maravilhoso. Além de você ser ultra e talentosa e linda, nós te identificamos como uma pessoa que realmente tem um gosto excepcional. Parabéns. E mesmo as pessoas sabendo que isso era, obviamente, uma estratégia de marketing e de venda, ainda assim não perdeu a percepção positiva dentro desse e-mail. Ela teve um impacto muito mais positivo nas vendas do que contrário. E para finalizar, ela chega na temática de empatia. E assim, que eu acho que é o auge e o tópico central do livro e de quando a gente está querendo conversar, se relacionar com uma outra pessoa. O objetivo de empatia é o que faz as pessoas conseguirem se conectar, principalmente em um lugar de divergência. E muitas vezes quando a gente está falando de empatia, as pessoas falam: empatia é sobre você conseguir se botar nos sapatos de outra pessoa. Só que existem algumas limitações em relação a como que você vai se botar nos sapatos de outra pessoa. Porque muitas vezes a sua identidade pode ser diferente da de outra pessoa, perfil diferente, ponto de vista, motivação, objetivos daquela conversa. Isso tudo pode fazer com que quando você se projete dentro da situação daquela pessoa e leve com você a sua bagagem, a sua identidade, o seu ponto de vista, você tenha limitações de conseguir realmente se colocar nos pés dessa outra pessoa. Então, quando a gente está pensando em como que a gente pode fazer para a pessoa se sentir respeitada, é sobre a gente conseguir fazer ela se sentir vista e validada, a gente validar o que ela sente, o que ela pensa. Ela fala uma frase que eu achei muito impactante, que é sobre: mesmo que a gente tenha discordâncias e eu acho você um ridículo, e eu acho você um escroto, e eu acho que tudo que você tá falando é errado, você ainda tem esse ponto de vista e ele ainda é válido e eu não posso invalidar isso. Então, ser visto e ser validado vem desse lugar de, mesmo que a pessoa na nossa visão esteja errada, esse é o nosso ponto de vista. Para a pessoa se sentir vista e validada, se sentir respeitada, a gente tem que reconhecer que isso é um ponto de vista real do lado dela. A gente também precisa fazer com que as pessoas se sintam agradáveis na nossa presença, e a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam dignas de atenção e cuidado. Então, os 4 passos de Fale é sobre a gente preparar e focar temas, perguntas que vão fazer as pessoas gostarem de responder, rir e ser feliz junto das pessoas que a gente está comunicando, e falar com respeito e ouvir de forma responsiva. E aí ela finaliza, então, a sigla do Fale, trazendo
como que é uma estrutura que faz sentido dentro de uma conversa. Aí eu falo, tá bom, e se a pessoa não concorda comigo? E se a pessoa é uma bunda mole? E se a pessoa tá errada? Como que eu faço pra finalizar, de fato, essa conversa saindo de forma alinhada, saindo com que eu não queira matar essa pessoa, saindo com que a gente consiga ter bons relacionamentos. Lembrando que a gente tá falando da nossa parte. A gente não tá falando da parte da outra pessoa. Mas uma coisa que ela fala e que me tocou muito é que talvez a gente não vai mudar a opinião da pessoa em uma conversa. Mas a gente pode mudar a forma que as pessoas se sentem sobre a gente em uma conversa. E é aí que ela me pegou. Porque eu falei, caraca, realmente, é sobre, entendeu? Às vezes a conversa, ela não vai ser necessariamente com o intuito que você gostaria naquele início. Que muitas vezes pode ser você persuadir a pessoa a ter o mesmo ponto de vista que você. Ela simplesmente pode ser em você conseguir ter uma boa conversa. E depois você vai ter uma outra boa conversa. E depois você vai ter uma outra boa conversa. E aí talvez pontos de vista podem mudar, opiniões podem mudar. E relacionamentos podem mudar. Mas com certeza, se você vai com o objetivo de mudar a opinião de uma pessoa e ela vai com o mesmo objetivo que você, vocês não vão ter uma conversa agradável. Então, você agora pode passar a ser a pessoa que vai mudar esse ciclo. Ela finaliza o livro falando sobre conversas difíceis e momentos difíceis, e todas as vezes que uma pessoa tem uma divergência de ponto de vista, de opinião, de gosto, de identidade, de interesse, você vai ter um momento difícil de ser vulnerável e expor o seu ponto de vista sem se sentir atacado de volta, ou mesmo que você seja atacado, você ter a coragem de falar de qualquer forma as coisas que você precisa falar e passar por essa conversa difícil. Mas, junto das ferramentas do Fale, isso consegue ficar um pouco mais estratégico, pelo menos. Então, quando ela tá falando sobre essas divergências, ela fala sobre a diferença, que você pode ter diferença no nível superficial, que é a diferença de conteúdos e as informações que você passa e escuta. Diferença nas emoções que você vai sentir em relação a um objetivo ou dentro da conversa. E diferença de motivações pelos quais você tá tendo essa conversa. E quanto mais profundo isso vai ficando, mais difícil são de lidar com essas divergências. Mas lembrando que o objetivo de todo mundo dentro de uma conversa é ser visto e validado. Então não importa o tamanho das diferenças que vocês vão ter, se você consegue encontrar dentro de você uma forma de ver a dor, ver o sentimento, ver a motivação, ver de onde a pessoa está vindo e validar isso, porque isso não deixa de ser real dentro de um ponto de vista, você já consegue dar um próximo passo aí de alinhamento dentro de uma conversa. Porque o cérebro, ele gasta muito mais energia discordando do que concordando. Isso pode ser negativo, na maioria das vezes, e que é o caso de tipo, ai, é muito insuportável falar com essa pessoa porque ela nunca alinha comigo. Então eu só vou concordar para que a gente consiga seguir. E no extremo positivo é de, deixa eu tentar entender de onde essa pessoa tá vindo, pra gente conseguir ter um alinhamento aqui e entrar em uma concordância. E um é bem mais fácil e um é bem mais difícil, mas a gente tá tentando mirar ali no que vai fazer a gente ser mentes mais sexys, né? Então, trabalhar essa receptividade. E como que a gente consegue trabalhar essa receptividade em relação à mensagem que a gente está recebendo de uma pessoa? Esse ponto eu vou ter que ler, porque são tópicos muito importantes e ela basicamente dá uma receita de como que a gente consegue botar em prática essa receptividade. Eu vou falar os 5 que mais me interessaram. Então, como que a gente consegue concordar em discordar, basicamente? Ela fala sobre a importância do reconhecimento e que basicamente é você repetir a primeira frase em que a pessoa falou. Então, quando uma pessoa fala blá, 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 você fala, eu entendo o que você está dizendo.
essas questões realmente foram muito importantes nesse momento, ou essas questões são muito pertinentes, ou isso realmente não foi escutado, isso não foi lidado da forma que deveria. Você está reconhecendo o que essa pessoa está te falando. Outra é a afirmação. Além de reconhecer, você valida o que essa pessoa fala, dando um tom de afirmação para o que essa pessoa falou. Por exemplo, isso é um bom ponto. Isso é uma afirmação que você pode colocar em cima do ponto dessa pessoa. Outro ponto, ela fala da marcação de pontos de concordância em meio à discordância. Então, você... é tipo quando você fala nananana, mas... Então, tipo, no meio do seu ponto de discordância, onde você tá botando esse outro ponto de vista, você volta ao ponto de concordância dela para manter esse alinhamento, mesmo quando você estiver em discordância. Outro ponto que eu gosto muito é o compartilhamento de histórias pessoais. A humanização da nossa fala, a personalização da nossa fala, a vulnerabilidade faz com que pessoas conectem com emoções reais e verdadeiras. O ser humano é um ser muito emocional. Então, a gente conseguir se vulnerabilizar nesses momentos, principalmente em momentos difíceis, faz com que a pessoa tenha uma receptividade maior ao que a gente está falando. E para finalizar, o uso ilimitado de palavras explicativas. Por mais que a gente goste muito de explicar o que a gente sabe, o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente é, justificar muito porque dá um tom de palestrinha e que a maioria das pessoas fica irritado e te deixa menos receptivo para receber aquela mensagem ali que você está falando. Então a gente reconhece, a gente afirma o que a pessoa está falando, a gente concorda em meio de discordância para manter o alinhamento, compartilha histórias pessoais, se humanizando e limita ali a palestrinha. Como a gente estava falando muitas vezes na nossa conversa, a gente nem percebe, mas a gente está tão focado em fazer as pessoas concordarem com a gente, principalmente quando a gente tem opiniões contrárias, assim. Se eu acho uma coisa e você acha uma coisa, é quase que um instinto de sobrevivência nosso querer fazer com que as pessoas concordem com o nosso ponto de vista, para que a gente se fortaleça e a gente não esteja errado, a gente não entre dentro de um lugar de fraqueza. Mas, na verdade, a fraqueza tá em vocês estarem desalinhados. O objetivo de uma conversa, como a gente estava falando, é de você passar informação e de você desenvolver um relacionamento com uma pessoa. Então, se você sai de uma conversa com opiniões contrárias, isso é o objetivo oposto do que a gente está querendo. Então, da próxima vez que você se vê num debate com uma pessoa, tentando fazer a pessoa concordar com o seu ponto de vista, tenta parar por um segundo e perceber se você não está sendo muito fixado dentro de crenças que você acredita que elas não podem mudar e que não pode existir outra verdade, e tenta dar um passo em direção a ser mais receptivo dentro da conversa, usando essa receita de receptividade que a gente falou aqui. Porque a receptividade gera receptividade. Você ser a primeira pessoa dentro de uma conversa e um diálogo dele a concordar com o que a pessoa está falando, ou a pelo menos buscar esse alinhamento, faz com que a pessoa busque esse alinhamento de volta. E, às vezes, consegue tirar conversas de lugares extremos para lugares menos extremos. E ela finaliza com a parte que, para mim, foi a mais emocionante do livro, que é o pedido de desculpas. E, sabe, em filmes, a maioria dos filmes, ou às vezes eu vejo TikTok de pessoas que brigadas há muito tempo, e aí, do nada, uma das pessoas tem a humildade ou a coragem de ir e pedir desculpa para uma outra pessoa. Isso é incrivelmente difícil para o ser humano, mas é reconhecido quase como um ato heróico, que exige uma coragem, uma vulnerabilidade e uma vontade de você querer ter um relacionamento com essa pessoa quase que extraordinária, de fato. Pedir desculpas é o auge
do objetivo informativo e relacional que você pode ter dentro de uma conversa com qualquer pessoa. Pedir desculpa é você conseguir entender de fato o mundo pelos olhos da pessoa que você está conversando, do seu interlocutor, do seu parceiro, e está disposto a assumir as responsabilidades pelo mal que você causou. Porque lembra do que a gente estava falando? Mesmo que você não enxergue as coisas dessa forma e você acha aquilo ridículo, você acha aquilo escroto, o fato da pessoa estar sentindo aquilo é uma verdade para aquela pessoa. E você conseguir não só enxergar isso, validar isso, mas assumir esse mal que você causou numa pessoa, não é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de força. E é isso que vai te possibilitar engatilhar todas as próximas reações positivas dentro de uma conversa. Então, LOL, mesmo que essa pessoa esteja fazendo tudo de errado, ela esteja sendo uma escrota, ela esteja zoando com a minha empresa, zoando com o meu relacionamento, sendo o caos da família, fazendo muita besteira no trabalho, sendo uma estagiária insuportável. Eu sou a pessoa que tem que pedir desculpas? Sim, sexy, sim. Porque não é que você necessariamente vai conseguir mudar a opinião de uma pessoa dentro da conversa, mas você com certeza consegue mudar a forma que ela se sente, ou a forma que ela te vê, ou a forma que ela quer conversar com você. E você pedindo desculpa te bota nesse lugar. A Ellison, inclusive, acaba com uma pesquisa que ela fez, onde pessoas que pediam desculpa por nada a ver o que estava acontecendo com elas. Por exemplo, uma pessoa na rua foi e pediu desculpa por estar chovendo. Ela queria um celular emprestado de pessoas aleatórias do aeroporto, uma coisa super difícil de você convencer as pessoas a fazerem. E quando ela ia sem um pedido de desculpa, só 9% das pessoas emprestavam o celular para aquela pessoa. Quando uma pessoa chegava e falava uma coisa nada a ver com, tipo, não era nem desculpa pelo meu incômodo, era tipo, desculpe por estar chovendo, mas você pode me emprestar o seu celular para eu fazer uma ligação, para eu pedir um táxi porque está chovendo, sei lá. Aí 47% das pessoas pediam. Então, essa é a força do poder da desculpa. Você conseguir criar essa receptividade positiva quase que automática com um pedido de desculpas, te dá uma ferramenta muito poderosa para você ter uma boa conversa com uma pessoa. Muitas vezes as pessoas, inclusive, erram na mão no pedido de desculpa porque elas centram o pedido de desculpa nelas mesmas. Por exemplo, ela dá um exemplo de um empresário no livro que fala: gostaria de pedir desculpas pela perturbação. Eu mesmo gostaria de seguir logo com a minha vida em relação a tudo isso. Obviamente que isso foi um pior pedido de desculpas do universo. Mas, às vezes, a gente nem presta atenção quando a gente está pedindo perdão, por exemplo. Quando eu peço perdão, é um pedido para mim, não para você. Quando você pede desculpas ao mal que você causou a uma pessoa, você está centrando, de fato, a ação e a intenção em fazer com que a pessoa esteja confortável em te perdoar quando estiver dentro da vontade, do interesse, do conforto dela. Mas um pedido de desculpas que é bem recebido é quando ele é centrado na pessoa em que você está se comunicando, não no que você precisa daquele pedido de desculpas. Normalmente, quando a gente sente a necessidade de pedir desculpa para alguém, vem de um lugar quase que egoísta, é que a gente fez alguém se sentir mal e a gente está se sentindo mal por a gente ter causado aquele mal. E a gente quer parar de se sentir mal por ser uma pessoa lixo, ou enfim, não talvez para tudo isso, mas a gente quer parar de se sentir mal também. Então, a gente pede perdão para que a pessoa perdoe a gente, para que a gente então pare de se sentir mal, mas talvez isso não seja tão bem recebido quanto um pedido genuíno de desculpas. Resumindo tudo que a gente falou, então, sobre você ter ferramentas de como se comunicar melhor. É sobre a gente entender que dentro de uma conversa, a gente tem que ter muito menos o objetivo de persuadir as pessoas a
quererem entender as mesmas coisas do que a gente, quererem ter o mesmo ponto de vista que a gente, quererem querer as mesmas coisas do que a gente e se tornar um eterno aprendiz dentro de conversas com o objetivo de aprender o máximo que a gente puder sobre o nosso interlocutor para conseguir fazer com que ele se sinta visto e validado e dessa forma seja recíproco com a gente e a gente consiga não só trocar as informações que a gente precisa dentro de um ambiente leve e agradável, mas também desenvolver um relacionamento mais profundo, mais intencional e melhor com as pessoas que a gente está querendo se comunicar, porque esse é o objetivo da vida e é por isso que a gente fala com as pessoas. Esse livro realmente veio como um sinal divino para mim, porque ao longo da minha vida eu gosto de colecionar ferramentas, né? Então, essa daqui foi mais uma das ferramentas que eu botei dentro da minha caixinha e me fez refletir muito sobre a forma que eu me comunico com as pessoas, a forma que as pessoas me entendem quando eu comunico com as pessoas, quais são as minhas intenções, quais são os meus objetivos, como que eu consigo trazer mais leveza para minhas conversas e como que, com certeza, eu vou agora sempre focar em fazer as pessoas se sentirem vistas e validadas, fazer as pessoas se sentirem agradáveis na minha presença e fazer elas se sentirem dignas de atenção, carinho e cuidado, buscando sempre aprender mais com o meu interlocutor e passar menos o que eu tenho para oferecer. Isso foi do interesse da outra pessoa, de conhecer a minha mente sexy, ela que pergunte, entendeu? E aí a gente vai ver se a gente vai ter uma boa conversa ou não. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui. Eu vou amar saber se vocês também têm dificuldades de conversar ou se isso é uma experiência individual minha e eu tô aqui me expondo para vocês, mas enfim, só mais uma vez. Eu gostaria também de indicar fortemente esse livro e a parte do final. A parte do final, ela é muito especial. Última coisa, juro. A parte do final, ela fala sobre reflexões e práticas que você pode fazer para aplicar as ferramentas do Fale, mas tem um último tópico aqui que é alguns temas para você experimentar. E ele dá 36 perguntas que levam ao amor e 36 perguntas que você pode fazer com qualquer pessoa. Eu vou botar aqui na descrição 10 perguntas de cada um desses tópicos para vocês se inspirarem, mas, de novo, aconselho fortemente esse livro para quem está querendo ter algumas ferramentas na sua caixinha aí sobre como ter melhores conversas e relacionamento com as pessoas. É isso, sexy. A gente se vê no próximo episódio.